Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso. Na aula anterior nós aprendemos um pouquinho sobre as placas-mães e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre os processadores. Vou falar também sobre coolers e nós vamos aprender como colocar o processador corretamente na placa-mãe e como fazer corretamente a aplicação da sua pasta térmica. Também vou explicar algumas coisas, sobre teoria do processador, coisas simples. Eu não quero complicar muito em relação à teoria. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ir direto na prática, sem enrolação, para a gente não perder tempo, ok? Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui 7 processadores. Vamos ver se a câmera vai conseguir pegar. Aqui eu tenho os processadores mais fracos, que é o Celeron. Esse aqui, como vocês podem ver, ele é um Intel Celeron, modelo 430, 1.8 GHz, 512 de cache e o barramento dele é 800 MHz. Nós temos outro aqui. Esse aqui é um Celeron D. Por enquanto só processadores da Intel. Aqui um Pentium D 820. Aí tem a sua velocidade, memória cache, frequência. E aqui eu tenho outro. Esse aqui é um Dual Core. E aqui mais abaixo nós temos um Celeron 430. Processadores da Intel. Aqui acima eu tenho aqui um processador que é bem simplesinho, tá bem sujo. Esse aqui ele funciona perfeitamente, nós vamos fazer a instalação. Tá ruim para fazer a leitura, mas é um Pentium. Aqui do lado nós temos um Phenom 2. Esse da AMD ele não tem marcado a sua frequência, mas ele é um Phenom 2 X4. Ele é um quad-core, ele tem 2.8 GHz cada núcleo, um processador bem rápido. E aqui nós temos o processador daquele computador que eu comprei, que é o i3, tá? Intel Core i3 3240. Ele tem 3.4 GHz. Aqui os coolers, Intel e AMD, e ali as placas-mães que nós vamos fazer a instalação. E vamos utilizar também álcool isopropílico, pasta térmica, cotonete e um pedaço de papel higiênico. CPU. Muitas pessoas costumam chamar o gabinete de CPU. O CPU é o processador. O que significa CPU? Unidade Central de Processamento. Então não cometa este erro falando que a CPU é o gabinete. Tá? O gabinete é gabinete, processador é CPU. Unidade Central de Processamento. Eu vou falar para vocês desses dois fabricantes de processador que todos conhecem. Nós temos outros fabricantes de processadores também. Não é só essas duas empresas que fabricam processadores, porém para computador você vai encontrar aí Intel e AMD, os fabricantes de processadores, ok? A Intel, como vocês podem ver aí, toda essa listagem, os modelos de processadores fabricados por ela, como o Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium 2, aí veio o Celeron, aí Pentium 3, Celeron, Pentium 4, Celeron, tecnologias diferentes do Celeron, acompanhando aí conforme os Pentiums iam evoluindo. Pentium D, Celeron D. Nós temos aqui o Atom, processador da Intel também, o Core 2 Duo, Pentium E, Celeron, o Core 2 Quad e os famosos Core i3, i5 e 7. E eu coloquei uma parte aqui que é o Xeon. O Xeon ele é um processador da Intel bem caro que é utilizado em servidores. Do fabricante AMD, nós temos esses modelos aí, tá? Essa ordem aqui está do mais fraco para o mais forte. Então nós temos o K5, K6, K6-2, K6-3, processadores bem fracos, muitos antigos. O Atron K7, depois o Atron, aí apareceu o Duron, o Atron XP, o Duron, tecnologias diferentes, o Sempron, Atron 64, Atron FX, aí veio os Atron X2, que é Dual Core, que eu já vou explicar essa tecnologia para vocês, os Phenom X3, X4, Atron X2, o Phenom 2, X2, X3, X4 e o Atron 2, X2, X4 e mais os processadores abaixo que eu estou mostrando que não veio nessa tabela que eu puxei, que é o FX,
o Opteron e o A10, que são processadores novos, mais recentes da AMD, ok? Qual que é melhor? Os dois fabricantes são bons, depende muito do modelo que você for pegar. Os mais caros são da Intel, e se você for ver ali, risca, Intel e AMD, a Intel ela é um pouquinho melhor, tá? Não é só pelo nome, mas sim por vários fatores de fabricação dos seus processadores. Por isso que é mais caro. Vamos falar agora sobre a velocidade do processador. A velocidade do processador é medida em megahertz ou gigahertz. 1 megahertz é igual a 1 milhão de ciclos por segundo. 1 mega é 1 milhão. E hertz é um ciclo. Então 1 megahertz, 1 milhão de ciclos por segundo. E 1 gigahertz é igual a 1 bilhão de ciclos por segundo. 1000 megahertz é igual a 1 gigahertz. No início dos processadores, eles tinham poucos megahertz. Tinha processador de 10, 20, 30, 33, o Pentium de 100 MHz. Então assim, eram muito poucos, né, milhões de ciclos por segundo. Aí hoje os processadores, eles têm gigahertz. Você não fala mais mega, passou de 1000, aí você começa a falar gigahertz, né? 1.0, 2.0, 2.8, 3.0, 3.4, né? São todos gigahertz. Eles têm bilhões de ciclos por segundo de processamento. As tecnologias, né, surgiu dual core. Antigamente os processadores eram todos single core, um núcleo só. Aí surgiu o dual core, que é o que? 2 núcleos. O que é o núcleo? É o cérebro do processador. Então o processador ele tem 2 cérebros ali para pensar. Então ele tem 2 núcleos de processamento. Aí veio o triple core, quad core, six core, octa core. E nós temos também processadores com 16 núcleos, mais para servidor, tá? Para computador assim, PC normal, você vai encontrar aí até os octa-core, de 8 núcleos, que são 8 núcleos de processamento. Quanto mais núcleo, mais rápido o processador ele é. O processador ele tem uma memória que chama memória cache. Essa memória ela é utilizada quando a memória RAM ela falha. Então, é a memória de alta velocidade que faz interface entre o processador e a memória do sistema. A memória cache é uma memória embutida no processador, que serve para armazenar os dados frequentemente mais usados. Ela evita, na maioria das vezes, que seja necessário recorrer à memória RAM, muito mais lenta se comparada à cache. E o L significa level, o nível do cache no processamento. Resumindo, quanto mais memória cache o processador tiver, mais dados ele consegue processar sem ter atraso. E você vai encontrar aí de 3 levels, a L1, a L2 e a L3. Tá? Então a memória que o processador tem, né, a L1 ela é um pouco menor, né, você encontra em kilobyte, dependendo do processador em mega. A L2 é um pouco maior e a L3 não são todos os processadores que tem. Tá? Isso aí são level, ele utiliza primeiro a L1 para depois a L2 e a L3. Quanto mais memória cache tiver, melhor é o processador. Quando você pesquisa, né, para comprar um processador em sites, até anúncios do Mercado Livre, você vai ver lá 16 MB, né, ele soma as memórias cache, todos os level e coloca o total que tem. Aí é bom você ver na descrição quanto que cada level tem de memória cache. Quanto mais, melhor. O processador ele é mais rápido, né? Ele tem menos falha. Vamos falar sobre o overclock. O overclock era uma técnica usada no passado. Hoje, dificilmente as pessoas fazem overclock. O que o overclock faz? Uma técnica usada para aumentar a velocidade do processador. Então, antigamente, os processadores eram muito lentos. Eu tinha um processador que tinha 100 MHz, né? Um Pentium 1. E eu lembro que para fazer o overclock nele, a gente tinha que ir lá na placa-mãe, tinha uma sequência de jumpers que você ia alterando e você ia mudando os hertz, você mudava a frequência. E aí o processador ele ficava mais rápido, só que ele esquentava mais, então era um risco que você corria de danificar o seu processador, trabalhar em alta temperatura. Então fez o overclock e tem que mudar o sistema de refrigeração. E hoje em dia eu não recomendo ninguém fazer overclock porque os processadores são muito rápidos e é muito barato o processador. Antigamente era muito caro. Eu lembro que quem tinha um Pentium 4 é quem era rico, né? Dificilmente você
tinha naquela época um computador com Pentium 4. Eu falo isso há muitos anos atrás, né? Tem muitos aí que são jovens, não vão entender muito o que eu tô falando, mas o pessoal que é mais velho, que começou em 90 aí mexer, né, com computador, acompanhou aí, né, a evolução dos Pentiums, enfim. Então o overclock hoje eu não recomendo fazer, né? Não é só em processadores que faz, dá para fazer em placa de vídeos também, porque não há muita necessidade, né? Na prática não vai te dar assim tanta diferença, então não é bom correr o risco, ok? Aí hoje os overclocks são feitos no próprio BIOS, no próprio setup de configuração do computador, né? Você entra lá e você altera a frequência e aí você vai conseguir aumentar alguns mega ou gigahertz no seu processador. Bom pessoal, na aula de placa-mãe que nós tivemos, eu falei dessa placa-mãe da ASUS e eu retirei aqui o dissipador de calor da VGA Ponte Norte. Isso aqui que tem não é pasta térmica, então cuidado, porque tem muitas pessoas que acham que é pasta térmica e acaba colocando aqui e tá errado. Você tem que ter o elastômero e o correto, né, para as VGAs, tanto de desktop e notebook, é ter o elastômero e não colocar pasta térmica. Aqui eu vou deixar desse jeito, porque essa placa aqui ela é uma placa só de amostra, além dela estar funcionando perfeitamente. Vamos colocar aqui. Esse aqui ele é bem fácil. Então aqui eu tenho o processador da Intel, o cooler, que muitos aí se complicam para fazer a instalação. Então eu vou fazer a limpeza dele, tá? Eu vou utilizar papel higiênico. Você vai pegando pedacinhos e vai removendo aqui a pasta térmica. Aqui também processador. E aí nós colocamos o álcool isopropílico um pouquinho, certo? O álcool isopropílico é para fazer a limpeza mais profunda. Vou colocar aqui no cooler também. Maravilha, né? O processador ficar brilhando só se fizer um polimento aqui bem de leve, né, em cima dele, mas não tem necessidade. Olha, ele ficou bem limpo, tá bem lisinho. E vamos fazer a instalação dele aqui na placa-mãe. Então esse soquete, ele é o famoso, né, LGA 775. Nós vamos destravar ele aqui, ó, empurra para baixo, puxa para a direita e para cima, aperta aqui, aí pega ele aqui. E o processador, ele vai ter uma indicação aqui, ó. Ele tem uma setinha. Essa setinha vai para o lado da alavanca, tá? Nem sempre é assim, mas a grande maioria. Aqui, ó, você vai ver que tem um triângulo. E aqui tem um triângulo também. Então é essa posição que ele vai encaixar certinho aqui, ó. Aí vamos baixar essa parte e depois aqui vem com pressão. O cooler é que muitos se complicam. Vocês vão ver que tem uma seta aqui no cooler. Você vai puxar ao contrário ele para cima, ao contrário da seta, para cima, ao contrário da seta, né? Faz isso com os 4 cantos. Então eu fiz o que? Eu puxei para cima e virei aqui para a direita, para cima, para a direita, para cima, para a direita. A seta ela tá para a esquerda. Então os 4 para cima e para a direita. O correto de fazer a instalação desse cooler é quando a placa-mãe está no gabinete, porque precisa de um espaço aqui atrás. E aqui, como vocês podem ver, ó, a placa ela está encostada, então não vai dar esse espaço para dar pressão. E antes de colocar o cooler, vamos colocar a pasta térmica. Aí você tem a pasta térmica branca e você tem a pasta térmica de prata. A branca ela é bem baratinha, só que ela não tem uma boa troca de calor aí entre processador e cooler. A pasta térmica ela ajuda a tirar o vácuo e faz a troca de calor também. Então recomendo sempre utilizar a pasta térmica de prata, principalmente para notebook. É um pouco mais cara, mas dura muito. Então você vai colocar um pouco aqui no centro do processador.
Ó, essa é a quantidade correta. Ah, mas só isso, André. Quando você colocar o processador, com a pressão dele, ele vai espalhar corretamente a pasta. Então, tem pessoas que encharca de pasta térmica aqui e quando coloca o cooler, a pasta ela vaza e fica tudo aqui em volta, né? Fica aquela lamaceira toda. Quando alguém pega para fazer manutenção, sofre com aquilo. Então, a pasta térmica, não adianta você colocar em excesso e também deixar faltando. O correto é você fazer uma bolinha bem aqui no meio do processador, uma bolinha mais alta, porque quando você colocar o cooler, ela vai se espalhar. Então o cooler, eu já mexi para a direita aqui as 4 travas. Eu vou colocar ele nessa posição, porque eu já faço a ligação dele aqui na placa-mãe, né, a sua alimentação. E vamos lá, nós vamos colocar aqui. Aí, como eu falei para vocês, o correto é a placa tá no gabinete. Então eu vou levantar ela aqui e vou colocar o primeiro encaixe, a primeira trava. Aí o correto para dar pressão é apertar na diagonal, tá? Tem que apertar na diagonal, ó. Aqui na diagonal e aqui na diagonal também. Você aperta na diagonal, tomar muito cuidado para não quebrar. Por isso que você tem que dar aquela leve apertadinha para descer e depois que você põe pressão, ó. Então as 4 travas estão aqui encaixadas, ó. Aí nós vamos fazer a ligação do cooler aqui no CPU fan. E pronto. Não remova o cooler. Ah, eu vou remover o cooler para ver como que ficou a pasta térmica. Se você tirar o cooler, você vai ter que trocar a pasta térmica, porque ela tirou toda a proteção ali para não ficar vácuo, fazer uma troca de calor entre cooler e processador. Então aplicou a pasta térmica, tirou o cooler, tem que trocar ela, né? E tem pessoas que não sabem disso. Tira para ver como que ficou, coloca o cooler de novo, ou colocou errado, ou quebrou uma trava, aí vai tirar, arrumar, colocar de novo. Tem que trocar a pasta térmica. Toda vez que você tirar o cooler, colocar novamente, tem que trocar a pasta térmica, ok? Então vamos para o próximo. Então, pessoal, nós temos aqui uma placa-mãe, socket AM3, processadores AMD. Eu estou aqui com o processador, é um Phenom 2 X4, um processador bem rápido. E estou aqui com o cooler dele, ó. É esse aqui o cooler dele. Como vocês podem ver, é diferente da Intel. Ele é bem fácil de fazer a instalação. Então nós vamos jogar um pouquinho aqui de álcool isopropílico. Vamos usar um cotonete, né? Você esfrega bem aqui, ó, para tirar essa sujeira. Nossa, tá bem sujo. Vamos usar um pedaço de papel. Aqui no processador também. Aí esse processador, vocês podem ver que o triângulo dele tá aqui, ó, desse lado. Então vamos ver aqui na placa-mãe, no socket, ó, o triângulo tá aqui, ó. Tá vendo? Não tá pro lado da alavanca, tá desse lado aqui. Então vou destravar. O triângulo tá aqui. Então essa é a indicação para colocar o processador. Tá? O processador ele vai entrar bem fácil. Não adianta você querer forçar ele, porque você pode entortar pino. Se você colocou corretamente, ele vai entrar sem fazer força nenhuma. Aí vamos travar. E vamos fazer aqui a aplicação da pasta térmica de prata. Aí. Esse cooler, ele vai à base de pressão. Então aqui nós travamos ele, aqui destravamos. Vamos colocar aqui esse lado primeiro. E aí você vem e coloca essa outra trava aqui, ó. As duas travas estão ok, aí você vira para a direita e ele vai dar uma pressão. E aí colocamos aqui no CPU fan para ligar o cooler. E pronto. Então, é bem fácil fazer a instalação de um processador. E agora a placa-mãe, socket 1155 para o i3. Vamos colocar de lado aqui,
Processador, vamos colocar aqui o cooler. Ó, a pessoa que colocou a pasta térmica aqui colocou em excesso. Olha só a lamaceira que ficou. Tá vendo? Isso que eu já tinha tirado muita. Então, além dele gastar a pasta térmica à toa, colocou errado. Então você tem que tomar muito cuidado, você não colocar em excesso. A maioria do pessoal que está iniciando, eles acham que quanto mais pasta térmica, melhor. E não. Tem que colocar a quantidade certa. Não é nem mais nem menos. É a quantidade certa. Vamos fazer uma limpeza bem rápida aqui, pra gente não perder tempo. Eu falei pra você, eu não gosto de perder tempo, eu sou bem prático. Gosto de ir direto ao assunto. Tem alguns alunos que fizeram as perguntas aí que o cara parece cientista, né? Então eu não gosto muito de ficar perdendo tempo debatendo algumas coisas que nós não usamos na prática. Ok? Aí para destravar esse cooler aqui, ó, para baixo, para direita, para cima. Então, pessoal, esse processador, ó, a indicação tá aqui, ó. Nós temos um triângulo, tá vendo aqui? E aqui no soquete, ó, nós temos a indicação para cá. Então, nós vamos colocar ele assim, ó. Muito cuidado para não entortar nada. Aí baixamos ele, puxamos a alavanca para trás e para frente, empurramos até embaixo. E vai dar uma pressão. E aí aplicamos a pasta térmica. Pegamos o cooler aqui, ó, puxamos as 4 travas para cima e para a direita. Para cima e para a direita. Para cima e para a direita. Damos uma pressionada aqui, ó. Se alguma tiver aberta, é aí que estoura de vez na hora que for colocar. Se não tiver a prática para colocar ele. E aí vamos colocar ele aqui em cima. Vamos dar uma pequena travadinha nelas. Vamos levantar aqui a placa-mãe, né? O correto é a placa-mãe estar no gabinete para dar o espaço certo e apertamos na diagonal, ó. Tá vendo? Aí, ó, ele vai fazer o barulhinho de trava. E pronto. Aí ligamos aqui o nosso cooler na CPU fan. Aí você organiza o fio depois, né? Porque esse cooler é muito chato, o fio ele pode ficar aqui dentro, ó. E na hora que você liga o computador, ele faz barulho, não deixa o cooler rotacionar. Então é isso aí, pessoal. Os processadores, eles são responsáveis por fazer todo o processamento do computador. Se o seu computador está lento, troca o processador. O processador, ele é o componente principal responsável pela velocidade do computador. Então, se você quer um computador rápido, você tem que investir pesado no processador. Eu sempre quis computadores rápidos, então a coisa que eu dava mais atenção era o processador. E segundo, a placa de vídeo, porque eu gosto de jogar, né? Desde pequeno eu sou fanático aí por jogos, por games. Então era processador e placa de vídeo. Depois eu olhava a fonte, memória, placa-mãe. Na verdade, tudo é importante, né? Então tem que fazer o conjunto certinho do computador para ele trabalhar legal. Porque não adianta você colocar um puta de um processador e o resto ficar ruim, que o computador não vai andar. Você sabia que o Andressisp tem 8 cursos disponíveis na área de consertos de notebook, computadores, fontes, redes e eletrônica? É isso mesmo. São cursos que vão enriquecer o seu conhecimento e a sua qualificação no mercado de trabalho. Invista no seu futuro. Invista em conhecimento. Invista em você. Para mais informações, acesse o link na descrição do vídeo ou entre em contato com andressisp@hotmail.com. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem assistido o meu vídeo. Deixa um comentário o que vocês estão achando do curso, se está legal, se está dando para aprender. E é praticar, né? Comprar um computadorzinho, começar a praticar, pegar computadores de amigos, de parentes, para começar a praticar tudo que está sendo ensinado aqui neste curso. E tem muita coisa pela frente, né? Nós estamos só no início do nosso curso, tem muita coisa legal que eu vou mostrar para vocês. E na próxima aula nós vamos falar das memórias, ok? Então Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela força que vocês estão dando pelo canal Andressisp. A minha forma de agradecer é essa, é fazendo aulas cada vez melhores para vocês, ok? Abraços, até o próximo vídeo.